chamado de teste imunoenzimático, tá? E tem essa mudança de cor por causa da enzima. Tá? Então, a enzima é usada para revelar que a amostra tinha antígeno, neste caso. E aí, se na verdade é um outro vírus que está causando a infecção, então, esse anticorpo é específico para um vírus. Exemplo agora, gripe. Tá? Esse anticorpo é específico para a proteína do vírus da gripe. Só que o que está causando aqueles sintomas, aquela doença é o coronavírus. Então, na amostra tem proteínas do coronavírus, não tem da gripe. Então, não tem antígeno se ligando a este anticorpo. Já que é outro vírus. Tá? Então, tudo que tiver solto vai embora, coloca o anticorpo conjugado. Como não tem proteína do vírus ligada ao primeiro anticorpo, tá? Não tem onde o segundo anticorpo se ligar. Então, ele fica solto. Terminou a incubação, remove esse anticorpo conjugado e aí coloca o substrato. Como não tem a enzima, não tem mudança de cor. Ok? Professor, só uma dúvida. Na verdade, não é nenhuma dúvida, não, é só uma curiosidade. Por que que eles não colocam nesse primeiro anticorpo que é utilizado, já não colocam nele o substrato? Porque, tipo assim, né? Se colocasse o substrato nele, na hora que o antígeno chegasse, se ligasse, já mudava de cor, não precisava colocar outro, né? Então, esse é um problema, na verdade. Tá. Vamos colocar aqui a amostra que tem um antígeno. A amostra que não tem um antígeno que se liga a esse anticorpo. Então, é uma proteína diferente, é um outro antígeno. Tá? Coloca a amostra. Mas tem um antígeno que não é deste anticorpo. Então, ele não vai se ligar a esse anticorpo. Vai ficar, a amostra, o antígeno vai ficar solto. Tá? Vai colocar agora, junto com essa amostra, o anticorpo conjugado. Então, o anticorpo que tem a enzima. E, junto com isso, o substrato, as moléculas. Em colores. Tá? O que vai acontecer se eu misturar tudo? Tudo junto. A enzima vai pegar esta molécula, a enzima que está aqui solta, no anticorpo solto, vai pegar a molécula incolor e vai mudar ela de cor. Vai produzir as moléculas coloridas. Então, vai mudar de cor. Sim? Mesmo se o antígeno que eu coloquei da amostra for diferente, não for aquele em que se liga ao anticorpo. Tá? Por isso, tem que ser em etapas. Entendi. Daria para fazer o seguinte, mas aí na parte de pesquisa, tá, eles testam para ver se funciona. Tá? Dá para colocar a amostra e o conjugado juntos. Então, coloca a amostra. Se a amostra tiver o antígeno vai se ligar.
e junto o conjugado. O conjugado, ele pode se ligar assim, no antígeno solto e no antígeno que está fixo. Tá. Então, incubou a amostra junto com o anticorpo conjugado. Termina a incubação, remove, tudo que está solto vai embora. Sobra só o que está fixo. Aí entra com o substrato, que é incolor. Tá? Como a enzima está presente aqui, tem mudança de cor. Tá? Então, esse tipo de teste em que combina a amostra junto com o anticorpo conjugado, eu já vi. Tá? Mas o substrato tem que entrar depois. E sem a participação desses anticorpos que foram produzidos antes, os primeiros? Tipo, pegar a amostra e jogar direto no anticorpo conjugado e depois o substrato. Tem como? Ah, em livros eu já vi, tá? Mas dependendo do tipo, tá? Funciona, dependendo do tipo, não funciona. A gente faz esse tipo de experimento no laboratório, mas é para outro motivo, não é para testar a amostra clínica. Deixa eu secar um pouquinho. É o que é chamado de ELISA direto. Tá? Então, material plástico, aquela cavidade, então cavidade assim. Né? Tá? Então aqui é a parede. Poderia colocar a amostra direto. Tá? Coloca a amostra, se a amostra tiver, ela vai ter diferentes antígenos. Então aqui normalmente é um líquido. E tem antígenos, se pegar a amostra de nasofaringe, ali tem um monte de coisa. Enfim, muita coisa solta também. Tá? Incuba, depois remove, tudo que tiver solto vai embora. E aqui pode ter proteínas do vírus que ficaram fixas. Tá? E aí entra com anticorpo específico. Tá? Então, específico para a proteína do coronavírus. Tá? As outras proteínas que a gente tem na secreção de nasofaringe, tá? O anticorpo, como ele é específico, ele não vai se ligar às outras proteínas, que são essas de cor vermelha. Tá? E aí dá para entrar com substrato. Tá? Entra com substrato, esse substrato, como a enzima está presente, tem mudança de cor. Então, em livros texto, tá? Eles falam disso. Isso é chamado de ELISA direto, porque o anticorpo conjugado ele é colocado diretamente. Não tem dois anticorpos aqui envolvidos, só um, tá? Por isso é direto. Em livros textos tem, mas não tem teste comercial para diagnóstico clínico, para diagnóstico de um teste clínico, tá? Desta maneira. Em pesquisa, em laboratório, no meu laboratório, a gente faz isso, tá? Mas a gente quer saber só se na amostra tem a proteína. Não é a amostra clínica. Tá? É para algum outro trabalho de pesquisa. Tá? Então, no laboratório a gente faz isso, de pesquisa. Mas um teste deste, com a amostra clínica, eu não vi nenhum.
Não faz com a amostra clínica porque tecnicamente ele não seria muito seguro o resultado? Ah, não sei, não vi nenhum estudo falando sobre isso, mas no meu ponto de vista, tá, isso está sujeito a muitos problemas técnicos, tá? Momento de coleta da amostra, tá? Então, a amostra tem aquela curva de produção de vírus. Se pegar muito tarde, tá? Pode ser que a quantidade de antígeno já esteja baixa. Ah, tem muita impureza aqui, tá? Mesmo pegando no pico de produção de vírus, tá? Pode ter muita impureza, muito resto de células, tá? Porque quando a gente tem uma doença respiratória, tá? Tem muita célula morta na nossa mucosa. Então, tem muitas proteínas de células ali também. E diminui a quantidade de proteínas do vírus que ficam fixas aqui, tá? Então, coloca aqui, secreção de nasofaringe. Tem muitas proteínas de células mortas e tem pouco, né? Diminui a quantidade de proteínas virais que são fixas, tá? Então, eu acho que tem muito problema técnico aqui para utilizar a amostra diretamente na superfície. Então, eu acho que, pelo menos eu não conheço nenhuma avaliação desse tipo. Tá? Certo, entendi. E o outro problema é o problema comercial, né? Ah, as indústrias que produzem esses testes, tá? Ah, elas não têm muito interesse em fazer isso. Por quê? O que elas precisariam vender? Só o material plástico, que isso a gente compra, não é tão caro. Então, material plástico, que vem os poços, e o anticorpo conjugado. Esse anticorpo conjugado, tá? A gente compra um frasco e dura um tempão. Tá? E esse aqui, cada placa para 96 poços, com 96 poços, tá? Sai, acho que uns, não sei, uns 15, 20 reais. Tá? Então, daria para testar 90 amostras. A única coisa que a indústria colocaria é o controle positivo e controle negativo. Tá? Então, para a indústria, o ganho é muito pequeno. Tá? Mas tem aquele outro problema que eu considero mais importante, problema, tá, com as impurezas que a gente tem nas secreções. Tá? Então, e a secreção, de vez em quando, ela vem muito viscosa. Tá, então deixa eu passar o slide. No Moodle, eu coloquei uns links para diferentes testes. Tá? Então, dá uma olhadinha que acho que é legal vocês conhecerem um pouquinho desses outros testes. Tem para teste rápido para COVID também. E aí, tem tanto para anticorpos quanto para antígenos. Tá. Então, agora eu vou falar do teste de cima do ELISA. Tá? E é para pesquisa agora de antígeno. Tá? Então, naquela plaquinha, que seria aqui, tá? Então essa é a placa que tem 96 cavidades, 96 poços.
Tá? Na superfície dos poços, agora tem anticorpos. Em todos os poços, se for um teste comercial, um teste que a gente compra, tá? Em todos os poços, tá? Já tem o anticorpo fixo. Tá? E esse anticorpo é específico para aquele antígeno do vírus. Tá? E aí coloca a amostra. E a amostra, o material biológico que vai aqui, vai depender, tá, do teste. Então, olha o manual de instruções e lá eles colocam qual material biológico que pode ser utilizado. Tá? Então, secreção de nasofaringe, tem teste que pode usar saliva, sangue. Tá? Sangue normalmente não é o sangue total, é o soro ou plasma. Tá? Então, tem que olhar no manual de instruções para ver qual material biológico pode ser usado. E aí coloca, então, o material aqui, a amostra. Tá? Se na amostra o antígeno estiver presente, ele vai se ligar aos anticorpos que estão fixos. E aí o antígeno fica fixo também. Se na amostra não tiver o antígeno, tá? O antígeno que estiver presente ali, então de outro vírus, ele vai ficar solto. Terminou a incubação, remove a amostra, tudo que estiver solto vai embora. E entra com o anticorpo secundário, ou também chamado de conjugado, e tem gente que fala que é anticorpo secundário conjugado. Então, ele é chamado dessa maneira porque tem a enzima conjugada a ele. Então, esse anticorpo é específico agora para o antígeno, ele se liga ao antígeno. O outro ELISA, ele se ligava ao anticorpo da amostra. Esse aqui se liga ao antígeno, se ele estiver presente. Aí tem a incubação, remove o líquido, tudo que tiver solto vai embora. Então, neste caso de baixo, como não tem antígeno fixo, não tem onde esse anticorpo conjugado se ligar, então ele fica solto. Remove, os anticorpos soltos vão embora, e aí coloca o substrato, tá? Que tem moléculas incolores. Na presença da enzima, a enzima converte em moléculas coloridas, em produtos coloridos, então o líquido muda de cor. Com a amostra de baixo, como não tinha antígeno, o anticorpo conjugado não teve onde se ligar, ficou solto, a enzima foi embora com ele, tá? Então o substrato não muda de cor. Ok? Ok. Tá. Bom, deixa eu só... Acho que tem mais uma coisa. Esse aqui. Esse aqui é para o HIV. Tá? Eu gostei muito deste gráfico. Eu baixei esse manual para diagnóstico de infecção causada pelo HIV. Esse manual ele estava antes no site do Ministério da Saúde. Não sei se ele está lá ainda, tá? Que foi publicado 2014 que está aqui, né? Então, esse gráfico traz o seguinte: o tempo zero é o momento, a hora em que teve a transmissão. Tá? Pode ser por relações sexuais, pode ser por acidente com objeto perfurocortante, tá? Então é importante para vocês. Tá? É comum assim, né? Tem uma certa frequência, se eu não me engano, em 3% de acidentes com objetos perfurocortantes no ambiente ali hospitalar, tá? Então, acontecem os acidentes com objetos perfurocortantes lá no hospital, tá? E se o objeto foi utilizado em um paciente ou uma pessoa que tem a infecção pelo HIV,
Tá? E o profissional da área de saúde se acidentou com esse objeto, tá? O vírus pode ser transmitido. Tá? Então, aqui é o tempo zero em que ocorreu isso, tá? Esse incidente. Na primeira semana de infecção, tá? A infecção então já está acontecendo, o HIV está se multiplicando, a gente não detecta nada da infecção. Tá? Tem gente que faz o seguinte ainda. Tá? Teve relações sexuais, tá? Então foi lá para a balada, conheceu uma pessoa, se interessou, teve relações sexuais sem proteção, tá? E depois a pessoa fica preocupada, tá? Então, e faz o seguinte, vai para o banco de sangue e doa o sangue, tá? Nesta primeira semana. Então, já tem células infectadas, o banco de sangue vai fazer o teste no sangue. Então, a pessoa faz essa doação justamente porque ela pensa assim, meu sangue vai ser testado, tá? O sangue vai ser testado. Só que não tem um teste hoje que detecta a infecção pelo HIV na primeira semana. Tá? E o sangue pode ser utilizado. Tá? Na semana seguinte, então, começou a segunda semana, aí já dá para detectar o RNA do HIV. Aí tem que usar o teste molecular. Tá? PCR é o teste conhecido. Tá? Então, tem esse teste nos bancos de sangue. Tá? Aí, só que tem que esperar mais de uma semana para o material genético do HIV ser detectado. Depois de 2 semanas e um pouquinho, aí dá para detectar a proteína 24, proteína de 24 kilodaltons, tá? Então, é o antígeno do HIV. Então, vem depois, tá? Com quase 3 semanas e meia, daí começa a ser detectado a IgM, imunoglobulina M, aquele primeiro anticorpo. Tá? E quase um mês depois, se detecta IgG. Tá? Então, quando o HIV apareceu, lá na década de 1980, tá? Nos bancos de sangue, no início, eles não tinham teste para HIV. Então, usavam as amostras, as bolsas de sangue. Então, teve muita infecção acontecendo por transfusão sanguínea. Então, casos de HIV por transfusão sanguínea. Aí, o primeiro teste que conseguiram fazer foi para detecção de IgG, mas mesmo assim, se a pessoa estava no primeiro mês de infecção, tá, tinha muita bolsa sendo usada. Depois melhoraram, fizeram para IgM, tá? Depois fizeram para antígeno, então isso foi melhorando, foi reduzindo, tá, o tempo em que a infecção conseguia ser detectada. Tá? E aí, testes moleculares, tá, veio para melhorar mais ainda. Mesmo assim, na primeira semana, tá, não se detecta nada da infecção. Tranquilo? Tranquilo. Sim, tranquilo. Deixa eu só mostrar uma coisinha que vem justamente desse manual. Deixa eu ver se eu acho. Tá. Ups.
Deixa eu arrastar. No Brasil, a gente usa dois testes de ELISA para HIV. Tá? Então, é o de terceira geração. Tá? Então, no teste de terceira geração, os ELISAs, né, as cavidades, os poços, eles têm antígeno fixos, tá? E aí entra com a amostra de soro ou plasma. Então, se tiver IgG ou IgM, tá? Esses anticorpos vão se ligar ao antígeno. Se tiver só IgM, não tem problema. O IgM vai se ligar ao antígeno. Tá? O anticorpo conjugado que é utilizado tem dois tipos. Tá? Tem um que se liga a IgM e tem um que se liga a IgG. Se só tiver IgM, tá? Não tem problema. O anticorpo conjugado que está ali vai se ligar a IgM. Tá? E se a pessoa, nesses primeiros meses, tá? Então, depois de alguns meses, IgM some, mas tem IgG. Se a pessoa tiver só IgG, tem o outro conjugado, anticorpo conjugado, que se liga a IgG. Então, não tem problema. Se tiver só IgM, o teste pega. Se tiver só IgG, o teste pega. Tá? Então, isso é terceira geração. E aí, aqui é o substrato e tem a mudança de cor. O outro ELISA que tem no Brasil, tá? Então aqui é o que fala. Se tiver só IgM, o teste pega. Mais para frente, se tiver só IgG, o teste pega. Se tiver os dois, o teste pega. Tá? E no Brasil também tem esse ELISA de quarta geração. Tá? O de quarta geração, além de antígenos na superfície do poço, tem anticorpo também, específico para o antígeno do HIV. Tá? Então, se na amostra, né, tiver só antígeno, então está naquele período, depois de 2 semanas, que não tem anticorpos ainda, mas tem antígeno, tá? O antígeno vai se ligar ao anticorpo. Tá? E aí tem o anticorpo conjugado que se liga ao antígeno. Tá? E aí, o que quer dizer? Se a pessoa estiver depois de 2 semanas de infecção, já tem antígeno suficiente, mas não tem anticorpos ainda, o teste vai dar positivo porque o antígeno está presente. Então, esse ELISA de quarta geração, ele é combinado, ele pega anticorpos, IgM, IgG, e ele pega antígeno também do HIV. Tá? Ok? Ok. Tá. Uma pergunta para vocês agora, tá? Usando este gráfico. Tá meio pequenininho, mas dá para ver. Então, tempo zero é quando ocorreu o incidente. Tá? Até 3 semanas e um pouquinho, a pessoa não tem anticorpos ainda. Tá? Essas primeiras semanas, para o HIV e para outras infecções virais, em que a pessoa ainda não tem anticorpos, tem um nome. Alguém sabe dizer qual é o nome? Período latente? Não? E lembrando, latente tem aquela infecção latente que é específica para o herpes. Tá? Para os outros vírus, não tem latência. É incubação, né? Mas não é aqui, este caso. Esse período em que ainda não tem anticorpos, no início da infecção, tem um nome. Janela? Janela imunológica. Isso. Então, no período de janela imunológica, não adianta fazer pesquisa de anticorpos, porque a pessoa não tem ainda. Tá? Mesma coisa para o coronavírus. No período de janela imunológica, não adianta testar para anticorpos. A pessoa não tem ainda. Tá? Então, para todas as infecções virais,
tem essa janela imunológica. Tá? Ok? A janela imunológica, então, vai ser o período que o sistema imunológico vai levar para assimilar aquele antígeno que entrou e começar a produzir anticorpos. A ideia é essa. Tá? Entendi. Ok? Alguém tem alguma Ok. pergunta? Tá. Então, deixa eu parar a gravação agora.